Graça e paz da parte do Cordeiro, irmão e irmã. Nós ainda não podemos utilizar o nosso templo, mas eu quero trazer neste momento uma reflexão. E antes da reflexão, preciso fazer duas coisas. A primeira quero desejar um feliz Dia das Mães para cada uma das mães da nossa igreja. Eu oro para que o Senhor venha fortalecer, capacitar e dar direção à vida de vocês em todos os momentos. Que o lar de vocês possa ser abençoado, guiado, usado pelo Senhor, que o Senhor habite o lar de vocês e que vocês sejam a expressão do amor do Senhor dentro da casa de vocês, auxiliadas por aqueles que estão ao seu lado nesse momento. Eu quero também orar. Nós precisamos orar. Nós chegamos a 10 mil vítimas por morte da Covid-19. É uma marca ruim, uma marca triste, uma doença que continua matando e tão recente, mas já traz a morte de tantas pessoas no nosso país, e nós precisamos orar. Eu te convido a baixar sua cabeça. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Ó Pai, antes de tudo, gratos pelo Seu amor, gratos pela vida de cada uma das irmãs, ó Deus, que são mães e que neste momento estão, ó Deus, realmente sendo abraçadas por seus filhos, mesmo que virtualmente. Ó Pai, que o Senhor venha fortalecer a vida delas, venha, ó Deus, dar direção, venha, ó Deus, fazer com que elas continuem sendo mulheres que edificam o seu lar, ó Pai, e que a Tua força esteja sobre a vida de cada uma, ó Deus, neste momento. Que o Senhor abençoe este lar, ó Deus, abençoe a vida de cada uma neste momento, de seus filhos, filhas, netos e netas, ó Pai. Venha cuidar realmente, venha dar direção. Nós também oramos, ó Deus, pelas vítimas do vírus. Nós, ó Pai, nos lembramos neste momento de pessoas, ó Deus, que estão perdendo sua mãe por causa desse vírus, ou mães estão perdendo seus filhos por causa desse vírus. Famílias, ó Pai, 10 mil famílias que estão enlutadas por causa dessa perda, dessa dor, ó Pai, e nós pedimos que a Tua mão esteja sobre cada uma delas, ó Deus, dando conforto, dando, ó Deus, realmente consolo, ó Pai, que nesse momento essas pessoas percebam, ó Deus, a Tua graça sobre a vida delas e sintam, ó Deus, o derramar do Teu amor sobre elas, ó Pai, confortando e consolando. Nós também queremos pedir perdão, ó Pai. Perdão porque no momento tão grave em que o mundo está, ó Deus, passando por essa aflição, nós estamos politizando a morte. Nós cristãos perdemos, ó Deus, a sensibilidade. Nós não choramos pelos 10 mil. Nós preferimos, ó Pai, ficar orando por político do que chorar por aqueles que estão chorando. Perdão, Senhor. Perdão, porque o Senhor não nos ensina a ficar defendendo bandidos que não se preocupam com pessoas. E aqui eu não falo só de um, mas eu falo, Pai, de todos que estão na esfera, de todos que estão, ó Deus, com o poder de trazer, ó Deus, vida, mas que estão em embates por politicagem, ó Pai. Perdão, perdão quando a igreja entra nesse esquema malévolo. Perdão, ó Pai, perdão, não permita que a nossa igreja entre nesse conflito, que a nossa igreja, ó Pai, se mantenha de joelhos, orando pelas pessoas, ó Deus, orando para que o Senhor nos proteja, que a gente não fique preso na nossa bolha religiosa, na nossa bolha da nossa cidade, mas que a gente lembre, ó Pai, que o Seu olhar está sobre pessoas e nós precisamos chorar com aqueles que choram. Pedimos perdão e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer. Proteja a nossa cidade. Nós temos 2 pessoas, ó Pai, que estão já estão confirmadas. Proteja, ó Deus, essas pessoas, a família dessas pessoas, que não haja morte, ó Deus, e também dá força para que a gente continue levando, ó Deus, esse período de isolamento diante do Senhor. Nós queremos que acabe logo, mas nós queremos, ó Deus, que acabe justamente com a cura, com a restauração da nossa cidade, com a restauração do nosso país, do nosso mundo. Ó Pai, é isso que nós oramos. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Reis. Nós vamos ler do capítulo 3, o verso 17 até o verso de número 27. E o texto diz o seguinte: E uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas.
Não havia outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, e o seu é que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz que o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em duas partes e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Nós já conhecemos essa história, nós conhecemos muito bem. É um texto que talvez a gente não leia muitas vezes, deveríamos ler mais vezes no nosso casa, nas nossas reflexões, nas nossas devocionais. Mas é um texto que traz uma história bastante curiosa. Duas mães que tiveram filhos na mesma época, com a diferença de alguns dias. Duas mulheres que trabalham na mesma área, com o mesmo propósito, né? E uma dessas mulheres, uma dessas mães, ao dormir, acabou dormindo sobre o seu filho infelizmente morre, e ela, ao invés de viver o luto do filho, prefere fazer a troca, pega o seu filho morto e troca pelo filho vivo da outra. Essa outra, quando acorda durante a madrugada para amamentar, amamenta, mas não havendo luz, não havendo lâmpada, ela amamenta, mas só percebe que que não é aquele o seu filho quando já está a luz acesa do sol. E então ela percebe que ali aquela criança que está ali não é a sua criança, não é o seu filho. Bom, eles levam isso para Salomão, eles levam essa história para que ele resolvesse. Ele é o rei, e o rei tinha essa função também de juiz. Tá? Isso é uma característica muito própria das monarquias ou dos outros sistemas de governo. No nosso governo democrático há várias esferas, né, de poder, e todas elas devem funcionar de maneira correta, são úteis e necessárias e precisam ser preservadas, mas na função de rei e juiz também, ele então faz uma conversa com elas, vê elas disputando, nenhuma dando o braço a torcer, e aí ele determina então que traga-se uma espada, e ele partiria a criança ao meio e daria metade para uma, metade para a outra. Isso é uma característica de déspotas, reis déspotas fazem isso, e elas ali acham então que Salomão é um rei déspota, e ele então elas ficam temerosas. Aliás, uma delas fica temerosa e ela fala então: não, dá o filho para ela, eu prefiro que ele fique vivo do que morto. E a outra diz: não, nem eu vou ter meu filho, nem você. Vamos então ficar sem que passe então isso. Vamos obedecer ao rei. E então o rei, percebendo isso, determina então, por causa do amor que desflora ali naquele momento, ele então determina e percebe quem é a verdadeira mãe, porque é exatamente isso. A mãe cede, a mãe ama seu filho ao ponto de perder. Aquela que tem o amor ao ponto de perder para ganhar, essa verdadeiramente é a mãe. E o amor é isso. O amor, essa face do amor é isso. O amor é perder
para ganhar muitas vezes, é dar um passo para trás. E a Bíblia ela é cheia de histórias como essa. Na verdade, você deve se lembrar, por exemplo, da mãe de Moisés. Mãe de Moisés, sabendo que seu filho estava prestes a ser morto, porque essa era uma determinação do faraó. O faraó queria que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos. O faraó determina isso e a mãe cuida, e quando ela percebe que ela já não pode mais ficar cuidando porque essa criança chora e tudo mais, ela pede para que a sua filha mais velha leve essa criança até o rio, deixe ali e que a sorte, que a mão do Senhor esteja sobre ele. E a mão estava sobre ele, ele é recolhido pela filha do faraó e é criado. A mãe verdadeira de Moisés passa a poder cuidar dele sem poder falar que ela é a mãe, né? Nós sabemos depois que ele percebe, em algum momento ele acaba ficar sabendo que ele é um hebreu, como aquela que cuidava dele. Mas a gente vê uma mãe que dá o seu filho para que ele não morra. Você também vê a história da mãe de Samuel. A mãe de Samuel queria muito ter um filho, era estéril, não podia ter, e ela faz um acordo com o Senhor, falando: Senhor, eu quero ter um filho, eu quero sentir essa emoção, eu quero sentir o prazer de ter uma criança, e se ele nascer, eu vou dá-lo para o Senhor. Dito e feito, ela engravida, e quando chega a época, ela então dá aquele filho para que ele fosse um dos servos então ali do tabernáculo, e ele é então criado como um profeta. Ele é criado aos pés de alguém que ele pode aprender, e tanto é que ele se torna um profeta no futuro e se torna o profeta por um acaso que unge aos reis, ao rei Saul e logo após o rei Davi. E há uma outra história, que é a história de Jesus. Jesus é uma criança também, e ele nasce de alguém, ele nasce de Maria. Nós, às vezes, nós rejeitamos a figura de Maria por causa da veneração que a Igreja Católica faz, e isso é muito errado, pois Maria é uma pessoa realmente abençoada, iluminada pelo Senhor. Ela tem a honra, ela foi escolhida pelo Senhor, pelo próprio Deus, para dar vida a Jesus. E olha que maravilha, olha que bênção, ela é a mãe de Jesus. Ela é a mãe de Jesus, e a Bíblia deixa isso muito bem claro. E quando ela vê o seu filho crescer, ela vê o seu filho chegar a uma idade em que ele precisa exercer seu ministério, ela precisa deixar que ele vá. E o problema é que uma hora ele vai para a cruz. E Maria está ali, ela está ao pé da cruz, ela está vendo seu filho ser morto. Mas ela precisa entender a vontade de Deus também. Olha que coisa curiosa. São cenas de amor materno que nos mostram exatamente o amor de Deus. Deus concede desde a criação à mulher, ao sexo feminino, a honra de ser também criadora. Deus cede algo dele mesmo, o poder de criar, para a mulher. E ele dá, junto com isso, o poder de amar. E as mães têm essa figura, essa demonstração mais próxima de como amar, de como demonstrar amor. Elas têm essa coisa mais próxima de como é o amor de Deus, que é muito mais profundo. Deus age como uma galinha age com os seus pintinhos, os protegendo com a sua asa. Olha que coisa gloriosa. As mães têm a demonstração do amor. E se a gente quer entender o amor de Deus, como ele funciona sobre a nossa vida e como ele funciona sobre como devemos amar aos outros, nós devemos olhar para as mães. Essa face materna de Deus é vista nas mães. Olha que coisa gloriosa.
E é por isso que eu quero refletir com você em duas lições que nós podemos encontrar nesse texto e através da vida das nossas mães. E a primeira é: que bom seria se nós fôssemos abraçados por este amor de mãe sempre. Eu lembro com muito carinho de todos os momentos em que eu percebi minha mãe, mesmo com dificuldades, preferindo ser mãe, preferindo segurar a onda, preferindo tomar cuidado, por amor a mim e por amor à minha irmã. Eu posso falar isso com muito carinho, porque eu sei que minha mãe vai assistir, eu falo do meu amor por ela também, nem sempre eu falo que eu a amo, por eu ser mais fechado, mas eu a amo muito, e eu vejo com muito carinho todos os momentos que eu percebi que, no meio das dificuldades, minha mãe era mãe. Ela respirava fundo, ela abraçava, ela tomava cuidado, ela realmente queria ver os seus filhos crescendo, e minha irmã mais velha e depois eu partimos de casa e partimos bem, sabendo que a gente tem uma casa, a gente tem um lar junto dela, e ela tem sido nosso pilar até hoje mesmo, minha irmã e eu fora de casa. O amor de mãe é isso, ele é esse amor que abraça, esse amor que nos une, que nos aconchega, que nos lembra onde é o nosso socorro. Deus tem essa referência. Deus tem essa face materna também. Deus quer ser o nosso socorro. Deus é como a galinha que aninha os seus pintinhos. Deus é esse que abraça. Deus é esse que quer demonstrar o seu amor. E Ele quer que a gente perceba este amor, mesmo quando a gente não está bem. Deus quer ser este socorro para nós. A segunda lição que eu quero refletir com você é: que bom seria se nós abraçássemos as pessoas com este amor de mãe. Infelizmente, nós realizamos, nós efetuamos os nossos abraços, nossas relações de carinho com intenção, com um desejo, com um sentido duplo, mas nunca ou raramente com um verdadeiro amor. Nós abraçamos aqueles que são os nossos familiares sem segunda intenção, mas aqueles que não são do nosso lar, aqueles que não desfrutam do mesmo sangue que eu, às vezes a gente se relaciona olhando o que é que essa pessoa pode me trazer de benefício. No mundo dos negócios a gente chama isso de networking. O networking, para muitos que orientam nessa área, não é você ter relacionamentos, mas você ter relacionamentos que você pode usar depois quando vier algum conflito. Eu lembro de uma vez ter escutado essa afirmação. Como seria bom se a gente aprendesse com a nossa mãe, que é um exemplo, e Deus às vezes usa muitos exemplos para a gente entender qual é o amor dele. Que bom seria se nós aprendêssemos esse exemplo com as nossas mães, de como nós devemos amar os outros. Esse amor que abraça, desejando que o outro receba o verdadeiro consolo. Este amor é o amor que nós encontramos Jesus nos desafiando. Quando Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós devemos ter este amor que dá um aconchego ao outro, que cuida do outro, mesmo diante das aflições, principalmente diante das aflições. Nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, como é importante a gente abraçar um ao outro, e nem sempre a gente vai conseguir. Esse amor que nós estamos sendo orientados através do cuidado materno para observarmos quem é Deus, esse amor deve habitar o nosso coração. E não é fácil.
Nós temos as nossas corridas, nós temos as nossas dificuldades, a gente não consegue abraçar todos ao mesmo tempo, nossos braços são pequenininhos, mas a gente precisa lembrar que o amor de Deus está em nós e nós precisamos desfrutar deste amor, nós precisamos deixar que este amor se derrame sobre o próximo. Eu quero encerrar essa conversa, essa rápida conversa, refletindo com você novamente sobre o amor de Deus. Você tem conseguido perceber este amor na sua vida? Talvez, se você não está conseguindo perceber esse aconchego do Senhor, este consolo do Senhor, a gente precisa fazer uma limpeza no teu coração, precisa encontrar algumas arestas que precisam ser aparadas. Você está conseguindo derramar este amor às pessoas que estão à sua volta, não somente da sua casa, mas também as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, as pessoas que caminham com você durante a semana? Você está conseguindo derramar esse amor? Porque talvez você não consiga derramar este amor para o próximo, porque alguma coisa no seu coração precisa ser limpa. Eu quero lembrar você que o amor de Deus, que é grandioso, precisa abraçar a tua vida de maneira que se derrame como um verdadeiro amor de mãe. Deus está com você.